Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos baseados em textos bíblicos. Eu espero que seja útil para o seu dia a dia e também para a sua vida. A série é intitulada Reflexões Bíblicas. E desde já se inscreva, curta, comente, deixando a sua opinião e compartilhe com quem precisa de algum tipo de ajuda. Fica conosco até o final e vamos para o vídeo. Todas as famílias têm problemas e por muitas vezes isto acaba atrapalhando a nossa rotina. Contudo, quando vemos Eucana e sua família mantendo sua constância na adoração e no culto ao seu Deus, entendemos que precisamos aprender algo a mais com esses personagens, que viveram num período totalmente diferente do nosso, mas que enfrentaram problemas familiares, sociais e espirituais, e ainda assim conseguiram superar tudo e continuaram a cultuar e a servir a sua fé e ao seu Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. A reflexão de hoje tem como base os livros de 1 Samuel, capítulo 1 e o capítulo 2. A nossa reflexão começa com a divisão das terras por Josué, em Siló ou Shiló, descritas no capítulo 18 do mesmo livro. A declaração de Josué, em que ele diz: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor", tornou-se nos primeiros anos do povo de Israel muito significativa, onde, enquanto o seu líder era vivo, Israel seguia ao seu Deus e vivia uma certa prosperidade. Mas, assim que morria o líder, este Israel se voltava para o paganismo exercido pelos seus vizinhos. Hoje em dia, esta exclamação continua a influenciar e inspirar todo aquele que serve a Deus ou que quer servir ao Senhor. Os hebreus eram liderados e guiados pelos juízes, que em alguns momentos poderiam ser guerreiros, sacerdotes ou políticos tribais. Também neste período foi instituído Siló como a primeira capital israelita, política e religiosa, 200 anos antes de Jerusalém. Em Siló, cidade de Efraim, também se localizava o tabernáculo do Senhor. Este local e a própria construção eram cuidados e gerenciados pelos levitas, que na divisão das terras ficaram de fora, podendo ter cidades, mas não o estado em si. Contudo, a obrigação de todo o culto israelita ficava a cargo deles, que poderiam ser guardas, músicos, servos, sacerdotes e sumo sacerdote. Este último era o responsável, que entrava de ano em ano no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios de purificação pelo povo. O tabernáculo era constituído de madeira nobre, revestida de ouro e tecidos feitos de matéria-prima de primeira. A título de curiosidade, o tabernáculo erguido por Moisés para a habitação de Deus no meio do povo e também para os sacrifícios tinha as seguintes medidas em metros. Era uma área retangular de 45 metros de comprimento por 20 metros de largura. Além dos utensílios para o culto, tínhamos no interior a tenda, que tinha 18 metros de comprimento por 6 de largura. Este santuário era dividido em duas partes: o santo lugar, onde somente os sacerdotes entravam, e o lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança, e apenas o sumo sacerdote podia entrar. E era ali que a glória de Deus descia sobre os querubins no propiciatório. Foi nesse contexto que Eucana e sua família viveram, e até hoje esta família nos serve de exemplo moral, espiritual e social. Tópico 1. Família de Eucana, atitude real. Seguindo algumas referências bíblicas, podemos constatar que Eucana era levita da tribo de Coate. Ele tinha 2 esposas e vários filhos, com Penina, mas Ana não lhe dava descendência. Eucana era temente a Deus, piedoso e tratava sua casa com justiça. Contudo, apesar de levar toda a sua casa para adorar a Deus, ele enfrentava problemas dentro dela, que era o conflito entre Penina e Ana. Antes de continuar com nossa reflexão, vamos a uma nota de rodapé. A poligamia não era proibida entre os israelitas, sendo este um costume desde o tempo dos patriarcas e praticado em todo o Oriente.
e até os nossos dias por adeptos de outras religiões. O fato da primeira esposa não poder conceder filhos era considerado algo que tornava a mulher indigna, pois sem filhos para trabalhar nas lavouras e cuidar dos animais, a família definharia. A família aqui apresentada tem uma característica bastante comum a nós. Adorava a Deus no templo, mas ainda assim tinha seus problemas. Atitude constante. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era isto que se passava na mente de Eucana quando chegava o dia de culto em Siló. Ele levava toda a sua casa para o culto, e isso demonstra um compromisso com sua fé e muita resiliência diante das dificuldades que se apresentavam dentro de sua casa. Mais tarde, isso se mostrou fator crucial na resolução das adversidades que ele e sua família passavam. Atitude de amor. Eucana, na hora da refeição provinda do culto, dava porção a todos os seus filhos e a Penina, mas a Ana dava uma parte excelente, pois ele a amava. Isso quer dizer que ele não fazia por obrigação, e sim por se importar em especial com ela. Ele não a criticava e nem a humilhava por ela não poder lhe dar filhos. Isso significa que estavam juntos, não só na alegria, mas também na dificuldade. Nota de rodapé. Nos tempos do Antigo Testamento era comum a refeição comunitária, onde o ofertante, juntamente com os sacerdotes, usufruía do sacrifício de acordo com o livro de Levítico, capítulo 3, e versículos 1 a 17. Era a chamada oferta pacífica. O mesmo sacrifício precisava ser consumido no mesmo dia. Tópico número 2. Família de Eucana, atitude de fé. Eucana dava a porção excelente a Ana, porque a amava, e queria ajudá-la, pois era um casal e precisavam crescer juntos. Mas é evidente que Ana sofria, e o sofrimento chegou a um ponto insustentável, ao ponto de Eucana, seu marido, lhe dizer, por que choras? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ao ouvir isso, Ana tomou uma atitude. E ela tomou uma atitude totalmente diferente para os costumes da época. Ela não levou animais, ela não sacrificou, ela não levou nenhum tipo de oferenda, mas ela levou a sua alma contrita e abatida diante de Deus. Aqui vai uma nota de rodapé. Quando uma mulher não tinha filhos no período do Antigo Testamento, isso era considerado algo indigno. E também tem o fator gerador de vida que a mulher tem como honra, e não poder gerar filhos era uma questão de maldição da parte de Deus. Atitude de fé na adversidade. Quando a adversidade não se manifestava, Ana e sua casa se apoiavam no ritual israelita ou na rotina confortável que tinham, pois Eucana era próspera. Mas quando a situação se tornou insustentável, ela precisou ir até o Deus do templo e não mais ao templo de Deus simplesmente. Atitude humilde. Orando a Deus com choro e muito amargurada, Ana só mexia os lábios. Ao observá-la à frente do templo, o sumo sacerdote Eli a julgou como embriagada. Uma mulher humilhada e agora injustiçada, que ao invés de agir com violência, soube responder com mansidão às palavras de condenação do sacerdote, que ao perceber seu erro, pôde se recompor e abençoar Ana. Atitude de confiança. Ao ouvir as palavras de Eli, Ana recuperou a confiança e a autoestima em si mesma. Isto logo se percebeu no seu rosto, que já não era mais triste. A alegria do impossível e da salvação de Deus faziam parte dos seus pensamentos. Ao chegar na reunião de família, Ana comeu, pois era nítido que seu estado era depressivo e que isso estava afetando até mesmo a sua saúde física. Naquela mesma madrugada, Ana adorou a Deus com seu marido, sua alma gêmea. Quando chegaram a Ramá, onde residiam,
ela se reconciliou com seu marido Eucana. E o texto vai dizer, e Deus se lembrou de Ana. Tudo isso aconteceu por causa das atitudes positivas dela em meio a um grande sofrimento. Tópico 3. Família de Eucana. Atitude conjunta. Logo depois que Deus ouve a oração de Ana e aceita o voto dela, as coisas na família mudaram drasticamente. Mas algo que me parece que nunca havia mudado era a igualdade de opiniões espirituais ou mesmo o propósito de ambos no serviço a Deus. Ana fez o voto e recebeu total apoio do seu marido. E isso foi essencial para que ambos tivessem vitória diante das dificuldades que eles estavam vivendo. Contudo, é importante observar a real situação de Ana antes e depois da bênção. Podemos ver isso bem explícito no Cântico de Ana. Em 1 Samuel, no capítulo 2, nós encontramos o Cântico de Ana. Nesse cântico, nós vamos encontrar como era o estado espiritual e emocional da família de Ana antes e depois de Samuel. A primeira reflexão que nos vem à mente é Ana materialista se tornou Ana espiritual. Porque antes disso ela buscava e confiava apenas na sua posição como senhora da casa, primeira esposa. Mas depois que Samuel veio, ela pôde se alegrar na salvação de Deus, ou seja, ela tinha prazer em Deus. A segunda reflexão é: Ana inconstante se tornou Ana crente. Antes Ana duvidava de Deus, agora ela não duvida mais, não há outro Deus que seja para ela santo, rocha, sábio e justo juiz. A terceira reflexão é Ana e só Ana. O texto nos dá a entender que ela olhava muito para si, isto é, para o seu ego, para o seu eu, que dominavam as suas ações. Agora, Ana é só Deus, e para ela Deus passa a ser o centro de tudo. Ele dá a vida, ele tira a vida, ele dá a riqueza e a pobreza, ele exalta e ele abate. É importante lembrar que tanto Eucana como Ana tiveram seus méritos individuais, mas que foi na sua ação conjunta que eles tiveram grande vitória. Família de Eucana. Atitude de contentamento. Ana, com sua atitude, não foi só protagonista de sua própria vida, mas foi fator crucial na sua família e das pessoas que a cercavam, além de toda a nação de Israel. Ela aprendeu a se contentar e está satisfeita com seu Deus e com os seus. Penina some da história, talvez tenha sido enfraquecida, como diz o Cântico de Ana. Mas agora ela não perturbava mais Ana, que desfrutava das bênçãos transbordantes da parte de Deus. Atitude de gratidão. Apesar de ver Samuel uma vez por ano, ela estava grata, pois tinha um filho para ver. Antes disso, Ana recebia conforto e grande atenção de Eucana, mas seu sofrimento a cegava, fazendo com que não fosse grata pelo que tinha. Atitude que impacta. A atitude de Ana impactou Eli, que orava e abençoava ela constantemente. Pois ela conseguiu ser uma luz mesmo em meio à escuridão de sua tristeza. Atitude de contentamento. O contentamento dela neste momento lhe gerou frutos a longo prazo, que foram mais 3 filhos e 2 filhas, e ela pôde ver seu filho se tornar sacerdote, juiz e profeta, que se tornaria uma das figuras mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. Obrigado por assistir e ouvir. E não se esqueça, curta, se inscreva, compartilhe com quem precisa e deixa nos comentários a sua opinião. E pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser.